Se você está pensando em ter um cachorro, ou se você até mesmo já tem, pode ser que você já tenha se perguntado qual será a melhor opção de banheiro pet que a gente tem hoje no mercado. Eu mesma passei por essa dúvida quando eu adotei as minhas cachorras. Eu posso dizer que eu testei várias opções e hoje eu vim contar um pouco para vocês quais foram essas opções que eu testei e o que eu achei de cada uma, sendo 100% sincera em relação aos prós e aos contras, e também vou trazer para vocês questão de valores. É uma dúvida frequente e eu espero que esse vídeo ajude você a ter uma ideia melhor do que vai funcionar para você. Lembrando que o que funcionou para mim não necessariamente vai ser a melhor opção para você, mas eu vou falar sobre todas as opções que eu testei. E se você já testou alguma outra opção em casa, ou se você tem uma opção favorita, deixa aí nos comentários para a gente poder ajudar outras pessoas com outras realidades também. Bom, eu preciso começar falando que eu tenho 3 cachorros em casa, né, e isso já é uma coisa que vai impactar a decisão de qual banheiro usar. Inicialmente, quando eu adotei a Amanda, há cerca de 8 anos atrás, ela ficou aqui comigo no apartamento, então eu acabei adaptando ela no jornal na época. Depois, alguns anos, né, se passaram e a minha husky, que morava com a minha mãe na época em uma casa, depois da pandemia veio morar com a gente no apartamento. Ela já estava mais idosa, precisava de mais cuidados, então ela veio ficar com a gente. E aí foi que teve um divisor de águas, porque a minha husky não era adaptada com jornal, porque ela vivia, né, com acesso ao quintal. E aí nessa época a gente precisou colocar grama aqui em casa para ela, na varanda. Vou começar falando da grama, já que eu já tô aqui no assunto, né? A gente tem a opção de grama sintética e de grama natural. A grama sintética eu já testei, mas eu não gostei, porque ela dá muito cheiro e mesmo que você lave, né, ainda assim fica cheiro e é mais trabalhoso, porque você tem que ficar lavando, esfregando ali, né, para poder sair o cheiro. Dá mais trabalho, eu não gostei. E outra coisa, as minhas cachorras não adaptaram com grama sintética, elas não gostaram, não acharam que aquilo ali era o lugar de fazer xixi. Aí depois a gente usou a grama natural, como eu falei. E aí, quais que são as questões da grama natural? A grama natural, ela, primeiro, não é algo que vai durar para sempre. Você vai precisar fazer reposição dessa grama, porque por conta da urina, né, ela acaba morrendo mesmo. Então tem que fazer a troca. E também é uma questão que acaba dando um cheiro depois de um tempo, né, quando ele, aquele canteiro, ele, digamos assim, chega na sua capacidade ali de absorção. Mas, do ponto de vista do animal, da adaptação, é uma das formas mais fáceis, porque, né, cachorro e grama já é intuitivo ali para ele fazer as necessidades naquele local. Um outro ponto também que eu tenho que chamar a atenção é em relação a animais que cavam, principalmente filhotes. As minhas vira-latas chegaram, eu ainda estava usando grama, depois eu troquei, né? Mas as vira-latas filhotes, todos os dias tinha grama espalhada no apartamento, porque elas arrancavam. Uma opção que a gente tem no mercado são gramas já prontas. Caixinha montada, vem com um bolsão de plástico e a terra e a grama. E quando eu vim trocar, eu pensei, ok, vou trocar pelo quê? E aí, na época, olhando no Instagram mesmo, a opção do tapete lavável. Então, foi a primeira opção que eu testei com as vira-latas aqui em casa já. Qual é a questão do tapete lavável? A ideia é boa, é interessante. É como se fosse um tapete mesmo. Ele embaixo tem um tecido impermeável. O cocô você recolhe e descarta, né, no vaso sanitário. E aí, você depois precisa lavar esse tapete para poder reutilizar. Então, do ponto de vista de lixo, você não vai ter tanto lixo, eles até usam, né, esse argumento de ser algo mais sustentável, mas por outro lado você gasta muita água tendo que lavar esse tapete constantemente. E outra coisa, que foi o que mais me incomodou. Pro cachorro até que é intuitivo ele fazer ali, porque eles gostam, parece que eles têm uma atração assim por superfícies absorventes, sabe? Então deu certo o treinamento, só que quando você explica para um cachorro que aquele é o tapete lavável dele e que outras coisas na casa não são o tapete lavável onde ele pode fazer xixi. Então eu comecei a ter problemas com elas fazendo xixi na caminha delas, fazendo xixi na minha cama, sabe? Fazendo xixi no meu edredom. Então isso foi uma coisa que pra mim não deu certo. Claro que eu acho que assim, ao longo do tempo, com treinamento, né, utilizando aqueles produtos que a gente tem, né, para demarcar onde que pode, onde que não pode, talvez isso fosse contornado. Mas essa questão delas começarem a fazer xixi em outras superfícies absorventes, aliado, né, ao fato de que eu tinha que ficar lavando muito esses tapetes e, querendo ou não, dá um trabalhinho você ficar lavando isso.
Aí, pra mim, foi a gota d'água. Eu não gostei muito também dessa opção. Mas eu sei que tem pessoas que usam há muito tempo, que gostam, super se adaptaram. Pra mim, não deu certo. Até porque, quando você tem 3 cachorros, o volume de urina acaba sendo grande. Então, a rotatividade desse tapete tem que ser maior, sabe? Essa questão de você tirar pra lavar. Então, talvez não tenha dado tão certo pra mim justamente por isso, né? Por serem 3 animais em casa. A outra opção que eu testei, os tapetinhos, descartáveis mesmo. É a opção mais básica. A gente tem a opção do jornal também, né? Mas hoje em dia tá um pouco difícil de achar jornal. Mas o tapetinho, ele tem um aspecto mais clean, assim, né? Pro ambiente. Isso chama atenção. E ele absorve um pouco melhor do que o jornal também. Eu utilizei inicialmente tapetes desses convencionais mesmo, que deu certo, elas aprenderam a utilizar. Tive alguns probleminhas no início, né, que elas às vezes rasgavam os tapetes, mas isso eu consegui contornar, né, corrigindo mesmo quando elas faziam, e também colocando fita crepe nas pontinhas, para não ficar a pontinha balançando, que às vezes a pontinha balançando que despertava o interesse delas de ir lá e começar a rasgar o tapete, sabe? Então, utilizando isso, eu consegui resolver o problema. Mas o problema do tapetinho é que ficava aquela mancha amarela, assim, do xixi, não ficava tão bonito pra casa, digamos assim, né? Me incomodava um pouco e tinha um pouco de cheiro também, né? Quando eu acumulava. Claro que eu sempre trocava, né? Hoje em dia eu troco uma vez por dia. Passado um tempo, eu experimentei um outro tapete, que aí sim eu realmente indico. É um tapete descartável com carvão ativado, não sei se vocês já viram. A parte superior, ele é até cinza, sabe? Porque ele tem essa camada de carvão ativado, então a urina é absorvida e dessa camada ela já passa para uma camada inferior. E aí fica contida nessa camada inferior. Isso é bom por 2 aspectos. Primeiro, que você não fica vendo ali o xixi, então não tem aquela coisa de você estar vendo a mancha ali do xixi, fica um pouco mais. A aparência fica um pouco melhor. E além disso, isso ajuda muito a controlar o cheiro. Realmente fez diferença aqui em casa usar esse tipo de tapete pensando na questão do odor, porque fica contido ali. E aí vocês podem perguntar, mas o negócio é cinza, então se o meu cachorro fizer um xixi, às vezes, né, um xixi de alguma outra cor, talvez eu não perceba uma alteração, isso pode ser problemático por questões de saúde, né, acompanhamento ali de como está a saúde do animal. Mas na verdade não tem esse problema, porque o verso do tapete é branco. Então, quando você, né, vai recolher, você vira, você consegue ver a coloração do xixi. Ele é um valor um pouquinho mais caro do que o tapete normal, aqueles branquinhos, né? Mas eu acho que vale a pena. E hoje em dia eu uso da Pets, né? Da marca Pets. Até a gente tem cupom lá, se vocês quiserem usar, é Pets da Gu, dá 10% de desconto em todas as compras, em todos os produtos. E existe também o da Zidog, que eu já testei, mas o da Zidog é um pouco mais caro e eu testei os dois e achei a mesma coisa. Então eu fiquei com o da Pets mesmo. E agora falando um pouco do Easy. O Easy, gente, ele é um banheiro inteligente, né? Em que você vai ter uma plataforma que vai ser acoplada com uma mangueira. Quando faz a compra do produto, você faz a opção, né? Se você quer que essa mangueira ela saia em um ralo da sua casa, quando você tem um ralo disponível, um lugar onde você vai deixar essa plataforma deles, ou ela pode ser conectada em uma bolsa de plástico onde essa urina ela fica retida e aí depois você vai fazendo o descarte dessa urina no vaso sanitário. A opção que eu tenho é a opção da mangueira que vai direto no ralo. Hoje em dia tem defeitos também, mas eu acho que é a melhor opção. Mas vamos destrinchar aqui parte a parte. Primeiro ponto do Easy. Essa questão de ir direto para o ralo facilita muito, né, no dia a dia, porque você não tem ali um acúmulo de urina. Então, você vai ter essa urina sendo escoada, não tem a questão de, por exemplo, elas fizeram muito xixi, eu não consegui trocar a tempo, vai vazar na sala. Não tem isso, porque tá indo direto pro ralo. Isso é um ponto muito bom. Auxilia na questão do odor, mas você também precisa dar manutenção nesse liso. Então, assim, não é todo dia que eu lavo com sabão e tudo, mas você precisa jogar uma água ali para ajudar essa urina a escoar. Cocô você recolhe e joga no vaso sanitário. E aí, alguns pontos, né, ruins do Easy. Primeiro, o preço, ele é mais caro, mas assim, sendo bem sincera, é um caro que eu acho que vale a pena porque você vai comprar uma vez e vai ficar. O treinamento pode ser um pouco mais difícil. Vou inclusive contar a minha experiência. Eu comprei esse Easy quando eu tinha Husky, né, lá no início, anos atrás. E ela não adaptou de jeito nenhum. Ela subia no Easy, deitava no Easy, mas ela não fazia xixi lá de jeito nenhum. E a Nanda, que era Yorkshire, também não fazia.
Então, eu também não tive muita paciência de ficar, né, tentando muito, porque como ela segurava muito a urina, aquilo começou a me dar muita agonia dela não fazer, e aí foi quando eu optei pela grama naquela época. E desisti e deixei o Easy guardado. Quando eu adotei as vira-latas, eu resolvi testar de novo. E aí, com as vira-latas já deu certo. Por quê? Uma coisa que até eles recomendam, né, os fabricantes, é que você utilize o método que o cachorro já usa junto com o Easy. Então, por exemplo, elas já usavam o tapetinho, né? Então, eu pegava o tapetinho e colocava o tapetinho em cima do Easy. E com isso, elas foram aos poucos aprendendo que elas poderiam subir ali no Easy para fazer o xixi delas. Depois, eu comecei a tirar o tapetinho, né, aos poucos, eu deixava só um pedacinho. E por aí foi até que agora elas usam o Easy sem nada em cima dele. Usam tranquilamente. Aí a Shai começou a usar o Easy também. Então, facilitou muito as coisas aqui em casa, né? Mais uma vez, pensando que eu tenho 3 cachorros em casa e eu moro em apartamento, né? Então, realmente, o Easy facilitou muita coisa aqui. Um outro ponto é que o Easy que eu tenho, como eu falei, eu comprei há muito tempo atrás, foi, acho, uma das primeiras versões do Easy. Ele não tinha um ralo, pensando em questão de pelo e às vezes as fezes também. Então, de vez em quando eu tenho problema com entupimento. Aí eu preciso colocar aqueles produtos mesmo de desentupir. E até tentei adaptar um ralinho, esse de pia mesmo, pra colocar lá. Não existe nenhuma opção 100% perfeita, isso não vai ter. A gente tá falando de xixi e de cocô, então algum transtorno a gente vai ter sempre. Que seja, né, um odor um pouco mais forte, uma necessidade mais constante de troca. Um ou outro vai exigir uma manutenção maior ali, um cuidado maior no dia a dia. O preço também, que pode ser que seja um pouco mais elevado ou não, e isso vai depender também da sua condição, né, de como que isso vai ficar dentro do seu orçamento. Mas, pra mim, dentre todas as opções que eu falei, o Easy foi o que melhor funcionou. Mas, hoje em dia, apesar de eu ter o Easy, além disso, eu também tenho um tapete de carvão ativado na minha sala, porque, como são 3, né, eu acabei deixando as 2 opções para elas poderem ter a opção de dividir, assim, se uma tá no Easy, a outra não quer ir lá, tem um outro local para elas irem. Eu tenho um projeto de talvez mais pra frente ir tirando aos poucos esse tapete, mas tem uma coisa também que eu vejo, assim, às vezes eu penso em deixar esse tapete onde tá, porque quando fica na casa de outra pessoa, né, às vezes, igual esse fim de semana mesmo, eu viajei, elas ficaram na casa da minha sogra. Elas tendo a referência do tapete, facilita quando você vai levar elas para outro lugar. Porque aí eu levei o tapetinho para minha sogra e aí elas fizeram, né, no tapetinho. Então já facilita nesse ponto. Elas erraram um pouco, porque estava em outro ambiente, então assim, elas não encontravam o tapete exatamente onde elas esperavam encontrar. Mas à noite, por exemplo, que o tapete ficou mais próximo do quarto onde elas dormiram, elas conseguiram acertar certinho. Não vai ter uma opção perfeita e a minha realidade pode não ser a mesma, né, de vocês. Então pode ser que pra mim funcionou super o Easy com o tapetinho auxiliar, mas pode ser que na sua casa a grama dê mais certo do que deu aqui em casa, né? Isso vai depender muito de como são as coisas aí, do que você está disposto a fazer. Se você não quiser lidar com o cocô e com o xixi de cachorro, então não tenha um animal, fique com um animal de pelúcia, porque dá um trabalho, mas é só uma pequena parcela, né, do que a gente tem que fazer em troca de ter um amor incondicional em casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like e me conta aqui se você tem alguma dúvida, estou à disposição para poder ajudar vocês. Um beijo da Bu.